Uma observação inteligente aqui do Guilherme para você que está ao vivo. É importante gravar quando você quer gravar alguma coisa. É verdade. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa gravação. Vou sincronizar aqui o áudio com a nossa câmera e é isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Martins. Eu sou Lucas Calegari. Eu sou Guilherme Marques e o tema do nosso podcast de hoje é o melhor bloco para a sua empresa, o marketing digital. Guilherme, chega de desculpa, né? O ano começou. Tem gente que vai esperar o quê? O carnaval passar para começar a estratégia de marketing digital? O brasileiro tem o costume de falar que o ano só começa depois do carnaval, mas acaba deixando de lado 2 meses do ano sem estabelecer suas estratégias e acaba atrasando muito, né, todo o seu planejamento. Então a gente trouxe aqui algumas dicas de planejamento, né, sobre marketing digital e fazendo aí um paralelo com o carnaval e essa época do ano que o brasileiro tanto gosta, né? Lucas, e para você, vai passar o carnaval aonde? Eu vou passar o carnaval aqui por São Paulo mesmo. Já curtiu o Réveillon no Rio de Janeiro, agora carnaval aqui em São Paulo mesmo, né? Exato. E para você vai esperar o carnaval para iniciar seus trabalhos ou já está com tudo? De jeito nenhum. O ano começa, já é tempo de colocar job na rua. Não tem essa de o ano começa depois do carnaval, não. Inclusive, quem aproveita esse momento aí de marasmo para a maioria das pessoas tem mais chance de pegar aí o seu cliente, de falar com o seu público-alvo mais diretamente, quase com exclusividade. É verdade. E muitas empresas estão aproveitando esse começo do ano, né? A gente percebe por aqui que estão com tudo, né? E você, vai passar o carnaval onde? Eu vou passar o carnaval talvez aproveitando, viajando. A gente ainda tem decidindo aí nossos caminhos. Mas... E quanto às suas estratégias? Vai esperar o carnaval passar para poder iniciá-las? Ou... Jamais, já estamos aqui com tudo. A Triwi, isso aí, a Triwi, toda a equipe aqui já está com o marketing digital a 1000, né? Iniciamos inclusive o podcast esse ano. Exatamente. A primeira transmissão do podcast foi na semana passada e agora já estamos na segunda, ou seja, estamos com tudo nesse comecinho de ano. A todo vapor. A todo vapor. E energia eólica e solar também, né? Que são brincadeirinha. Renovável sempre. É. E aí a gente, como o Guilherme comentou, a gente fez um paralelo com um artigo publicado já em nosso site. Então, se você está ao vivo nos assistindo ou se você está assistindo a gente pelo podcast, lembrando que a gente está no Spotify, que a gente está no iTunes, que a gente está no Google Podcast e também no nosso site tem lá mais informações. Enfim, então você pode achar a gente nas principais plataformas de streaming do mundo todo, nós estamos presentes. E também você pode acessar o nosso blog para mais informações, triwi.com.br/blog ou triwi.com.br/novidades, para você se inscrever em nossa lista de e-mails, receber de primeira mão as atualizações, receber nossos conteúdos, blogs publicados. Estamos publicando conteúdos no blog semanalmente, mais de um, enfim. E nosso podcast toda semana também vai ter esse conteúdo sendo compartilhado aqui para ajudar vocês aí a promoverem melhor os negócios. E você que está nos conhecendo aqui pelas plataformas digitais, nos sigam nas redes sociais, @triwidigital, e fique por dentro de todos os nossos conteúdos além do podcast. Isso aí, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest, tudo nós estamos aí presente, criando uma presença digital muito forte, que até uma das temáticas, né? Que é um dos tópicos que a gente vai ter aqui. E como primeiro passo, né? Não adianta você sair para a rua sem definir os objetivos, né? Sem definir quem é o teu público-alvo, né, Guilherme? Falando de os primeiros passos de uma empresa que ela precisa trabalhar e promover. Exatamente. Acho que o primeiro passo que todo mundo tem que fazer é quem é meu público-alvo, né? Quem eu quero atingir com aquilo que eu estou produzindo, com aquilo que eu vou colocar de estratégia na rua. Então, o primeiro passo é entender quem vai pular o bloco comigo, né? Qual o perfil daquelas pessoas. Até fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, quem aqui é de São Paulo e gosta de música emo, tem o bloco emo. Então os emos vão colar no bloco emo. Quem tem a oportunidade de ir em outros tipos de bloco pela afinidade com o tipo musical, por tudo mais, vai acabar procurando esse tipo de informação. E para sua empresa é a mesma coisa, né? Você tem que levar o seu bloco, né, a sua empresa, para as pessoas que têm afinidade com ela e que querem comprar aquele produto. Não adianta nada você
começar a atirar para todo lado, sendo que grande parte das pessoas pode nem se interessar por aquilo que você está vendendo. Legal. E é realmente isso, entender o público é fundamental. Lucas, como que você vê essa análise da empresa, ela ter esse entendimento do público, ela saber com quem ela precisa lidar e como ela precisa lidar? Eu acho que é como o Guilherme bem falou aí, é um dos pontos principais, o primeiro passo, inclusive, e vou até um pouquinho mais a fundo falar, não apenas de público-alvo, mas de personas. A gente vive aí uma era que quanto mais personalizada a mensagem for, mais ela vai cativar o receptor. Então, também vamos pensar, além de um público-alvo, de quem são os foliões, vamos pensar quem é cada folião, entendeu? Pensar de maneira mais singular e menos plural. É verdade, entender o público-alvo fundamental. E também entender como cada plataforma deve se comportar. Exatamente. Você comentou recentemente daquele meme que tem lá a foto da pessoa no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Dolly no Tinder, Parton né? Challenge. Exatamente. Vamos aprender com os memes. Até conversando aqui no nosso grupo de WhatsApp, eu sugeri isso. Vamos aprender com os memes, gente. O meme tá ensinando muito profissional aí que tem panfletado nas redes sociais a mesma mensagem para todas as redes sociais. Então aí, ó, o meme tá sabendo mais que você, meu amigo. Aprenda com o meme e personalize sua mensagem por rede social. Entende ali a linguagem da plataforma que você está utilizando e surfa na onda dela. Porque esse meme, ele faz um retrato muito bem quando a gente vai olhar como um profissional de marketing. A pessoa, ela tem uma personalidade em cada rede social. E aí o que acontece? As marcas, elas querem ser comunicadas da mesma forma em todos os canais, querem manter uma comunicação dura, onde é uma rede social mais descontraída, né, Guilherme? Sim. Às vezes as pessoas acabam trabalhando de uma forma bem engessada, sendo que você tem a oportunidade de trabalhar de uma forma mais flexível, né? Então, existe um pequeno abandono aí de características, mas ser menos engessado, né? Você trabalhar de uma forma mais flexível, você procurar entender também como o seu público está se comunicando ali dentro. Bem como o Lucas falou, você tem muita oportunidade, você tem que ser singular, não ser plural. Então não adianta nada você chegar com uma mensagem que é tão generalista assim, que vai chegar e não impacta a pessoa. Você acaba dando uma informação e aquela informação se perde. Você não está transmitindo nenhum tipo de sentimento, né? E hoje em dia fala muito da experiência do usuário, né? Então, que experiência você está dando para o usuário dentro da sua rede social, por exemplo? É uma questão importante para se pensar também. Descobrir experiências e poder proporcionar experiências diferentes para as pessoas. E tem o caminho da folia, que é o segundo tópico de hoje, né? Sim. Que é a questão de definir os objetivos. Definir os objetivos é fundamental para você iniciar uma estratégia correta, para você iniciar um caminho correto? Absolutamente fundamental, mas aí o objetivo ele tem que ser centralizado e muito bem definido também. E se eu quero tudo, abraçar o mundo, não é o melhor caminho. Como você disse, o caminho da folia. Então você tem ali que mapear o seu objetivo. Existem vários objetivos, você quer tudo? Legal, ótimo, é assim que tem que ser. Porém, um passo de cada vez. Então, defina os seus objetivos um a um e alcançando um. Igual, imagina que ali, vou fazer um paralelo bem tosco, mas vou fazer. Imagina um RPG. Alcançou o primeiro objetivo, aí sim você parte pro próximo. Não adianta finalizar o jogo nos 10 primeiros minutos, fazer a primeira missão e já querer salvar. A questão do objetivo, Guilherme. Você é uma pessoa que fala muito sobre a questão de construção de marca e não só foco em vendas, né? Você está sempre falando na questão da construção de marca, que é um dos tópicos que tem até mais para frente, né? E quando eu tenho o objetivo de eu preciso vender muito, mas eu também preciso aparecer mais, como é que fica essa relação? O melhor ponto é, como o Lucas falou, né? Você não pode tentar pular etapas, né? Então você tem que andar sempre um pouquinho. Você pode definir uma meta principal, então o seu caminho está definido, né? Você tem a Sapucaí ali para percorrer durante um tempo, né? A maioria das vezes você tem os seus planos durante um ano e sua empresa vai criando metas, né, intermediárias para você conseguir lá no final do ano chegar na meta principal, que é chegar no final da Sapucaí. Então, meio que, né, vai nesse samba, você vai evoluindo, você vai fazendo coisas, então
você vai mudando suas estratégias, você vai moldando elas para suas necessidades, você vai entendendo. Então você vai estudando pouco a pouco a evolução das suas estratégias para poder também ir aperfeiçoando e lá no final você ter um 10, né? Você conseguir chegar naquilo que você deseja. Como fala, né? Nota 10. Exatamente. E o próximo ponto, a questão da concentração. Muitas empresas elas querem iniciar uma estratégia. Não, que eu preciso fazer isso para ontem. Preciso iniciar isso aqui rápido e acabam deixando uma parte que é fundamental, na minha opinião, que é a estratégia. Saber como atuar, saber aonde vai atuar, saber a forma, saber o tom da comunicação, saber como eu vou me comunicar em cada canal, em cada público, não é simplesmente com cada público. A gente tem quando você tem um produto, você tem um range ali de pessoas, você pode até ter um produto super nichado, mas você tem um range ali de comunicação. Você tem pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes, de personalidades diferentes, de orçamentos diferentes, pessoas que vão pagar à vista um valor, pessoas que vão dividir em 35 vezes um valor. Né? Então, a comunicação, ela precisa, a parte da estratégia, ela precisa pensar em todos esses caminhos. Né? Então, a estratégia, na minha opinião, ela é fundamental para você entender. Então, preciso iniciar aqui um caminho no marketing digital. Saber definir muito bem a atuação em cada canal, saber definir muito bem o como eu vou me comunicar, com que meios, com que códigos eu vou trabalhar. Né, Lucas? Como é que você vê isso quando você vai construir um conteúdo e esse conteúdo ele precisa ser compartilhado em redes sociais diferentes, ele precisa abordar pessoas que têm um entendimento mais profundo. A gente vê isso muito com o nosso cliente, né? Sim. Pessoas que têm um conhecimento muito mais profundo, né? Com os clientes, nossos clientes, na verdade, né? Sim. Pessoas que têm um conhecimento muito mais profundo sobre o que aquela empresa oferece e pessoas que têm um conhecimento ainda muito raso. Como que a comunicação ela precisa lidar com isso? Como que essa estratégia, como que a gente precisa definir essa estratégia? Nesse caso, é preciso ali sentar, revisar, estudar muito público, saber como que você vai falar com essas pessoas, lembrando que você corre ali o risco e certamente vai impactar tanto as pessoas de conhecimento mais profundo quanto as de conhecimento mediano e raso, então você precisa falar com essas pessoas no mesmo nível. Como que você nivela uma pessoa de um conhecimento raso, médio e mais profundo? Então é toda essa questão de estudo, né? Muita gente deve pensar assim, vou desenhar o post e colocar na rua. Não, tem todo um estudo por trás e é realmente isso, como o tópico bem sugere, o momento da concentração. É o momento de rever, de revisitar, de revisar. E para você, Guilherme, que é um cara também muito focado em estratégia, como você vê a parte da concentração? Eu acho que é a parte principal antes de colocar qualquer estratégia para rodar, qualquer tipo de campanha, a gente sempre tem que revisar e olhar o que está sendo proposto ali. Então a gente começa a ver onde a campanha quer chegar, a gente começa a rever metas, então a gente dá uma organizada nas ideias mesmo, como o Lucas estava falando, né? Dá uma revisitada e aí colocar para rodar, até porque isso vai ser importante para mais para frente também olhar criticamente e ver como que está funcionando e poder dar um arcabouço legal assim pra gente entender como que tá rodando, né? Como que tá performando, não só as campanhas, mas também como as nossas estratégias em geral. E tão conhecido quanto a Mangueira, a marca ela precisa também fazer um trabalho de branding muito forte. Muitas empresas esquecem disso, né? Elas ficam muito focadas apenas na geração de leads, em vendas, enfim, e acabam esquecendo o quanto que é importante construir uma presença de marca eficaz. O quanto que é importante você mostrar para o público, não é só aquele post para vender, não é só aquele anúncio para vender, mas sim falar quem você é no mercado. O quanto que isso é importante, Guilherme, numa construção de marca e gerar até mais leads. Eu acho que para esse ponto, né, uma questão principal é quem é lembrado sempre vai estar vendendo, né? Então, é muito do que a gente acaba trabalhando aqui para as pessoas entenderem assim, existem as estratégias que você vai usar a curto prazo e vão existir as estratégias que você vai usar a longo prazo. Eventualmente, as de longo prazo vão te trazer mais resultados, porque você vai estar ali construindo junto com o seu público
um conhecimento. A pessoa começa a ter uma consideração pela sua empresa maior, ela vai ter a sua empresa como a solucionadora de problemas. Você é o exemplo que ela quer de empresa. Então, é muito importante isso porque não tem nenhuma estratégia a curto prazo que consegue construir isso dessa forma. Então, você tem que ter esse peso, né, esse equilíbrio para saber construir uma marca bem, para conseguir evoluir o conhecimento do seu público sobre você e sobre a sua marca. E assim, consequentemente, aumentar suas vendas, conseguir ter um ticket médio maior, ter uma recorrência de compra maior. Então é muito importante saber trabalhar essa questão do brand. E a construção de marca, Lucas, e o quanto que o resgate da marca também é importante? É totalmente importante, né? E vou trazer um pouquinho. Antes disso, vou dar uma desfocada, quero fazer um adendo. Por que é tão conhecido quanto a Mangueira? Porque a música fala, atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Tá explicado? Tá explicado, mas o salgueirense ficou com a pulga atrás da orelha. Não. Mas enfim, gerar consideração Já de vimos marca... aqui que temos uma rixa, Salgueiro e Mangueira. Não, e o melhor de tudo é que nenhum dos dois são cariocas. É verdade, né? Só eu aqui, que tô nem aí. Então você olha e fala, sou rosas de ouro. É tudo ao contrário. Mas enfim, gerar consideração de marca é absolutamente importante, Ricardo. Justamente para que o que o Guilherme falou, as estratégias a longo prazo, elas são muito mais importantes do que aquelas pontuais. Porque você tá mostrando ali pro teu público, você tá mostrando pro cara que consumiu o teu produto uma vez e talvez possa vir a consumir outras, que você faz o que faz e mostra que sabe, entende? Trazendo a visão de conteúdo, eu não bater tanto em produto é uma forma de criar consideração, trazer mais um pouco conhecimento, know-how, além do teu produto, do que você quer vender. Acho que eu dei uma prolixada. Até porque... Mas... Não, foi ótimo. Você falou isso, me fez lembrar aqui. Até porque a pessoa ela não quer só ver o produto. Ela não quer só ver as informações ali do produto em si. Mas ela quer ver muita coisa por trás. Ela quer saber quem é a empresa, o quanto que a empresa ela é importante para o mercado, o que a empresa já fez, né, no mercado, qual que é a presença da empresa dentro e fora do mundo digital. Então, isso é importante também você mostrar para as pessoas quem você é. Você pode ter um produto excelente, mas se você não criar uma credibilidade de marca, isso não vai funcionar, né? A presença é muito mais do que só aparecer, né? A presença tá ali também presente mesmo para resolucionar problemas e ser quem tá a fim de ajudar o seu cliente. Então ele vai levar isso muito em consideração. Acho que é o principal ponto de parar para pensar sobre isso aparecer nem sempre é bom, né? Depende de como você está aparecendo também. Outro ponto muito importante que o Guilherme citou agora, a questão de dar atenção também ao cliente. Estar presente não apenas ali com um post bonito no feed do cara, mas se ele te mandar uma pergunta, ser ativo o suficiente para não deixar ele esperando. Dar atenção. Eu costumo dizer aqui que saque mudou. Não é mais serviço de atendimento ao consumidor, agora seja atencioso ao comentário, justamente isso, seja presente 100%, não apenas ali com um post bonito no feed. Sim, é verdade, não adianta só postar, publicar o conteúdo, se você não vai dar atenção para a pessoa ali, né, do que ela precisa, tirar as dúvidas, né. E seguindo para o próximo tópico, temos a questão de manter as características das marcas, da marca, né. A gente não está falando de manter tudo igual, né, de ter o logo no mesmo local, de ter o post da mesma cor, de ter tudo exatamente igual, mas sim gerar essa consideração, gerar essa lembrança, né, Guilherme? É isso aí. Muitas vezes as pessoas acham que manter a característica é padronizar, né? Você manter tudo sempre igualzinho, sempre com as mesmas características, como você falou, até o logo no mesmo lugar, uma barra colorida atravessando a imagem, coisas do gênero. Mas você não precisa ser assim. Você pode manter um ou outro característica da sua comunicação presente sempre, mas tentar diversificar, mas ser sempre coeso com o que você está fazendo. Você manter o jeito como você fala, você criar uma comunicação que quando o público, independente da imagem que ele esteja vendo, ele sabe que está conversando com você.
Então, acho que a comunicação, até a própria comunicação em palavras ou a comunicação com a imagem, tem muito mais a ver do que certas características, como cor, como símbolos. Então, saber conversar é muito importante, né? Você manter a coesão sem também desviar muito. É sem institucionalizar a presença digital, sem deixar aquela presença chata. Eu falo muito que as marcas, elas têm muita dificuldade em se comunicar com as pessoas, porque elas querem se comunicar sempre da mesma forma. E as pessoas, elas não agem sempre da mesma forma. Um dia você vai estar um dia você está triste, outro dia você está feliz, outro dia você está mais ou menos, outro dia você está normal. Outro dia você vai falar um pouco mais alto, outro dia você vai falar um pouco mais baixo. A gente vê nossas publicações em redes sociais, elas são sempre diferentes. Aí quando você lida, você entra numa rede, você entra num canal onde a comunicação é sempre muito igual, aquilo não atrai o público. Tanto é que a gente vê pessoas costumam ter mais seguidores do que marcas. É muito mais fácil uma pessoa ter muito mais seguidores do que uma marca, porque ela age naturalmente no seu dia a dia, ela está publicando ali a realidade do dia a dia. E as marcas, elas ficam com uma preocupação muito forte em manter um mesmo tom da comunicação. Não, eu preciso que todo post saia assim, assim, assim. Não. Pode sair um post mais amador, pode sair um post, por exemplo, com uma foto um pouco mais simples. Um anúncio, por exemplo, ele não precisa ser perfeito. A gente vê N exemplos de anúncios que dão certo, que funcionam, e eles não são tecnicamente perfeitos. Eles não têm a melhor iluminação, eles não têm a melhor imagem, não foi feito com a melhor câmera, mas ele foi feito da maneira que o público-alvo se identificou. E isso a gente fala muito do conteúdo, né? O conteúdo em si não é questão do conteúdo só em texto, é o conteúdo da imagem, é o conteúdo do todo, né? Então, o quanto que saber que conteúdo aplicar para a pessoa é fundamental. Absolutamente importante. Falando de o que a gente estava falando de manter a coesão, eu vou mais uma vez. Eu adoro fazer paralelos, como quem está ouvindo já percebeu. As pessoas elas mudam de visual sempre, mas isso não muda a personalidade de quem elas são. O mesmo deve acontecer com as marcas. Você não precisa se prender num padrão. Você pode e deve diversificar o conteúdo, o visual dos conteúdos para não parecer panfletagem. Inclusive lá no nosso blog tem um artigo que fala sobre isso, sobre panfletagem. E você deve diversificar esses conteúdos, porém não deve mudar a personalidade da tua marca. As pessoas, elas precisam ver ali que você um conteúdo diferente, mas saber com quem elas estão falando. É verdade. E diversificar nos mais diversos formatos, né? Você tem artigos no blog sendo publicados que são excelentes para gerar tráfego orgânico. Pessoas vão conhecer vocês através do conteúdo, mas se diversifica com a criação de vídeos também. Se diversifica também com a criação de áudios, como um podcast. Se diversifica através de criação de N outros conteúdos para atrair teu público e se comunicar como o público ele também quer, né? Tem muita gente que gosta, por exemplo, muita gente assiste podcast, por exemplo, enquanto está na academia, enquanto está no trajeto para o trabalho. Por exemplo, você está na academia, você está malhando lá, você coloca o podcast ouvindo, enquanto você faz outras coisas. Você não vai conseguir ler aquele conteúdo, né? Então, você conseguir diversificar o seu conteúdo, vídeo, por exemplo, né? Então a pessoa quer buscar alguma informação, quer saber mais, também vídeos são fundamentais, né? E a questão de promoção também de tudo isso, né? Só reforçando um pouco isso aí, a gente passou esses tempos, né, por essa situação de chegarem pra gente falar: ah, mas isso aqui não tem cara, não parece que foram vocês que fizeram. Aí a gente, mas como assim, né? Tem aqui todas as nossas características. A pessoa, mas não tá padronizado. Mas a gente não busca essa padronização, nós queremos, né, ter essa diversificação, mas que as pessoas saibam também identificar que é nosso. Não precisa ser 100% igual todas as vezes, né? E então acho que essa é a lição que fica. Não precisa ser igual sempre, né? Pode dar uma diversificada. Você pode trabalhar o teu conteúdo de forma diversificada, então não precisa ser 100% igual. Por exemplo, a gente aqui prevalece na Truí. Pode e deve, né, Ricardo? Sim. A gente prevalece aqui na Truí cor roxa e azul. No entanto, a gente procura quebrar esses elementos para não ficar exatamente igual
e tudo ficar assim. É claro que você entra nos nossos canais, essas cores prevalecem. Diversos elementos aqui dentro do nosso escritório, eles são dessas cores, nossas redes sociais elas são assim. Mas a gente quebra ali aquela informação em alguns momentos, senão a gente teria que estar aqui nesse podcast todo mundo de camisa roxa ou azul, enfim, né? Enfim, então a gente precisa saber quebrar esses elementos visuais da marca e saber comunicar com o público também de uma forma como ele quer ouvir você. Então, seguindo para o próximo tópico, então a gente tem a questão de evitar exageros. Comenta um pouco mais, Guilherme, sobre a questão de marcas que criam esses exageros e acabam criando um desgaste com o público. Às vezes as marcas elas tentam ser muito incisivas, né? Às vezes elas querem ganhar meio que pelo cansaço, elas querem ficar aparecendo para você incessantemente. Um bom, acho que exemplo é... Ninguém gostava de ver o vídeo da Betina, né? Acho que era uma coisa assim que cansou até a plataforma. Acho que nem o YouTube deve deixar mais as pessoas fazerem tanta propaganda assim que nem ela acabou fazendo. Então, vamos evitar o desgaste, né? Acho que tudo com muito exagero acaba tendo esse cansaço excessivo das pessoas de não querer mais saber. A pessoa não quer mais nem olhar para sua marca, né? Ela não quer ter nenhum tipo de contato mais. Se ela te segue, você fica colocando sempre o mesmo conteúdo, da mesma forma, muito repetidamente, ela chega e fala, não, tá bom, já não quero nem mais saber dessa pessoa aqui, vai embora. Então você acaba perdendo isso, né? Você acaba perdendo pelo fato de querer ser muito afobado, né? E querer atingir da forma negativa, não seguir boas condutas, por exemplo. No caso da Betina, né, eles, por tanta frequência, né, eles fizeram uma exposição muito forte. Ficou over, né? E com uma mensagem muito repetida, né? Então era sempre a mesma coisa. Então aparecia o vídeo da Betina, ela tinha lá ganho 1 milhão, sei lá o quê, em quanto tempo, era sempre a mesma mensagem. Então você já sabia o que a marca ia te oferecer. Não tinha uma coisa nova, não tinha alguma outra função, uma outra característica, um outro benefício da marca. Era sempre a mesma mensagem. E acabou gerando esse desgaste, acabou gerando desconfiança do público, né? E pessoas então até começaram a analisar muito mais profundamente, né, o que eles ofereciam. Então acabou sendo muito negativo ao ponto deles precisarem sair com a comunicação, né? Inclusive precisarem dessa pausa, né? Não estou também desmerecendo aqui o trabalho, né, que a Empíricos, né, que a Betina da Empíricos, né, que eles fizeram. Foi um trabalho excelente, né? Um trabalho de... Um vídeo bem produzido, apelativo. Um trabalho de embalde, marketing, estratégia de marketing digital muito bem feitas. Só pecou na frequência, né? Então, dessa mensagem repetitiva. Mas é aquilo, né? Foi com muita sede ao pote. É. Você acaba abandonando certas boas práticas que são comuns às empresas e você tenta ganhar a pessoa de uma forma predatória até. E isso se mostrou, né? Assim, existe o espaço para todo mundo dentro do digital. Você não precisa tentar roubar o espaço dos outros. Acho que esse é o principal ponto, né? Você não precisa manter uma coisa muito, como diz, predatória. Assim, eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima. Sendo que, na verdade, se a pessoa quiser, ela vai ser impactada uma vez e ela vai voltar por ela mesma. É mais fácil no digital, ela não precisa pegar o carro dela e ir até Empíricos para saber. Ela precisa pegar o celular dela. Se ela foi impactada ali, ela vai salvar o site da Empíricos e vai entrar de novo. Então acho que ser um pouco menos canibalista nesse ponto e também entender que existe esse espaço, né? Um espaço conjunto. É importante também. E Lucas, e para você? A questão do exagero que as marcas acabam criando. Olha, eu acho que depois aí do exemplo que vocês trouxeram da Betina, qualquer coisa que eu for falar vai ser um exagero. Ilustrou muitíssimo bem. É isso, é ter muito cuidado com a frequência. Às vezes o conteúdo ele pode ser bom, mas de tanto que a superexposição vai acabar tornando ele um conteúdo chato, enjoativo e criar uma rejeição até com a tua marca, de repente pelo teu público. Aquela poderia ser a tua persona, mas você vai fazer ela criar uma rejeição com a tua marca pela frequência exagerada. Então deve tomar muito cuidado. E finalizando aqui o último tópico, ir para a folia com os amigos. Guilherme, quanto que é importante você ir
pra folia com os amigos? É um tema assim, a gente trouxe esse paralelo com o carnaval, né? Então a gente tá falando dessas diversas questões, do que é carnaval e o marketing digital. E na folia com os amigos você tem ter parceiros, você ter parceiros, seja um fornecedor, por exemplo, com uma agência de marketing para te ajudar com tudo isso, seja com outros parceiros de negócios. Por exemplo, aqui a gente tem diversos parceiros de negócio. Nos próximos podcasts a gente vai ter entrevista profissional da Dinamize, ferramenta de e-mail marketing, com Vinícius Cordoni, de assessoria de imprensa, Andréa Sanches, da Ondala, uma empresa de eventos, com Eduardo Gaspareto, da agência CART. Então são parceiros de negócios que a gente tem, partes são clientes, partes não, mas é muito importante você entrar no marketing digital pensando nessas parcerias. E aí uma empresa, ela pode entrar no marketing digital pensando que outras empresas parceiras ela pode ter para potencializar a presença. Como é que você vê isso, Guilherme? E mais uma vez aqui eu vou começar fazendo um paralelo com o carnaval, né, já que o texto é isso. Quando a gente vai pra folia com os amigos, a chance da gente se divertir é muito maior, né? Então, se a gente vai acompanhado com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente confia, a gente consegue aproveitar mais, consegue não só aproveitar, né? Mas você ter tudo aquilo que aquilo pode te dar de bom, você vai conseguir alcançar, né? Provavelmente. Então, independente se você vai pra praia, ficar sentado na beira, ou se você vai pular bloquinho, né? Acompanhado é sempre melhor. E por isso, para as empresas também, você ter empresas parceiras, como você falou, que te ajudam a alcançar seus objetivos, empresas que não vão te deixar na mão quando você precisar, quem pode te atender melhor, quem pode ter uma interação interessante com você, a forma de que os dois vão crescer, né? Então, acho que importante pro marketing digital é isso. Conhecer bem os profissionais com que você está trabalhando, né? Vai ser muito importante para sua empresa. Ter esse intercâmbio também, porque ajuda, né? Certamente. Lucas, para você, o quanto que essas empresas ter essa parceria com outros negócios, ele é fundamental para um desenvolvimento correto aí de uma presença digital? É bastante, absolutamente fundamental. Eu não queria usar absolutamente, porque eu já falei algumas vezes, né? Mas é fundamental. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Até tem, mas em certo momento você vai precisar trabalhar 4, 6, 8, 10, 12 mãos, que seja. Se cercar de bons profissionais, se cercar de uma equipe bacana, se cercar de empresas nas quais você confia no trabalho e que você sabe que vão te levar mais longe, é fundamental. Não adianta querer abraçar o mundo e fazer tudo sozinho, que não vai rolar. Você precisa se cercar de boas pessoas ao seu lado. Se você está procurando por um parceiro, uma agência de marketing digital que possa ajudar vocês a colocar sua estratégia na rua, que precise ajudar você a desenvolver essas estratégias também, a Triwi, ela vai te ajudar. E a gente é especialista em marketing digital, os profissionais que estão aqui por trás também são especialistas em marketing digital, então a Triwi é composta por grandes profissionais de marketing, conhecimentos diferentes, né? Não necessariamente você precisa ter profissionais que se formaram em marketing, acho que a pluralidade ela é muito interessante. E aqui na Triwi a gente preza muito por isso também, e é por isso que a gente consegue ter ideias, né? Ideias divergentes, elas se complementam, ideias opostas também se complementam, né, num caminho. Colisão de mentes criativas, né, de uma pluralidade de culturas. É verdade. A gente tem aqui um jornalista, temos aqui no podcast a gente tem eu sou formado em marketing, temos aqui um oceanógrafo, né, você vê, olha só. E diversas outras formações aqui também presentes que não estão aqui agora aparecendo no podcast, né, mas essa pluralidade ela é muito legal. E aí, se você como empresa, precisar de um apoio, precisar de uma agência que entenda corretamente o seu negócio e que traça as estratégias corretas para atingir o público, a Triwi está aqui para isso. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Triwi, acesse triwi.com.br. Lembrando que /novidades, você pode preencher seu e-mail, ter acesso a todas as outras nossas plataformas de conteúdo também. Preenche seu e-mail, toda vez que sair um podcast ou um blog, você vai receber automaticamente essa informação. E siga a gente nas redes sociais, como o Lucas comentou, Triwi Digital, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest,
tudo a gente tá presente. E aí você vai ficar por dentro das nossas informações. A gente faz transmissões ao vivo desse podcast também. Esse podcast ele é transmitido ao vivo no Instagram e posteriormente a gente publica esse podcast nas nossas plataformas. Então, se você quiser ver antecipadamente, segue nosso Instagram. Recadinhos? Pro carnaval, beba água, passa protetor solar, sem exageros e não é não. Só faltou falar cuidado com o joelho, né? Beba água, passe protetor solar, cuidado com os joelhos, né? Que você vai precisar deles quando ficar velho. Também. Pois é, eu agradeço a todo mundo que nos ouviu aqui e até semana que vem. E, como o Guilherme disse, se hidratem muito no carnaval, não é não, bebam com responsabilidade e é isso. Bom carnaval pra todos. Fechado, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.